Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje estamos voltando com os vídeos de Arduino, mostrando a aplicação de um útil componente, o módulo MOSFET. O MOSFET é um transistor de efeito de campo e tem a capacidade de ampliar a tensão. O Arduino funciona com no máximo 5 volts, então ficamos limitados a componentes que funcionam com até 5 volts. Porém, adicionando um MOSFET, podemos, a partir do Arduino, controlar componentes de até 30 volts. Nesse módulo, temos 4 bornes. 2 deles estarão conectados à rede elétrica com tensão de no máximo 30 volts e os outros 2 são a saída para o componente a qual você deseja ligar. Do outro lado do módulo, temos os pinos de conexão com o Arduino, formado de um ground, um VCC e um pino de dados, que podem ser tanto analógicos quanto digital, sendo a tensão no VCC a tensão de referência do módulo. O MOSFET funciona semelhante a uma torneira. O Arduino funciona como o registro da torneira. Ele vai controlar a quantidade de tensão que passa pelo módulo. Por exemplo, queremos ligar um componente de 12 volts, como um LED ou um cooler. Se o Arduino mandar 0 volts para o MOSFET, passará então 0 volts para o LED. Se o Arduino mandar 2,5 volts para o MOSFET, passará 6 volts para o LED. E se o Arduino mandar 5 volts para o MOSFET, passará os 12 volts para o LED. Dessa forma, podemos controlar o brilho de um LED de alta potência ou a velocidade de um cooler. Podemos encontrar uma equação relacionando a tensão do pino de dados do Arduino com a tensão que passará pelo MOSFET. Vamos usar nesse projeto 12 volts. Então, a tensão que passará pelo MOSFET será 2,4 vezes maior que a tensão emitida pelo Arduino. Nesse projeto, vamos utilizar 2 botões táteis, 2 resistores de 10 kΩ, um módulo MOSFET, um Arduino Uno, um LED de 12 volts, 2 fontes, uma de 5 volts e outra de 12 volts, e por fim, um LCD I2C, para mostrar a intensidade do LED e a tensão. Além disso, vamos precisar de alguns jumpers. Primeiro, ligaremos os botões táteis. Em uma das pernas do botão vai o VCC, com a tensão de 5 volts. Na outra, vamos colocar um resistor ligado em pull-down, ou seja, no ground. E nessa mesma perna, vamos conectar ao pino 9 do Arduino. Essa ligação que fizemos com o resistor se chama pull-down, isto é, enquanto o botão não é apertado, o pino do Arduino fica aterrado, ou seja, fica em low. Quando o botão é apertado, a corrente flui do VCC para o Arduino, ficando em high. No outro botão, faremos a mesma ligação, porém conectado ao pino 10 do Arduino. Agora conectaremos a fonte de 12 volts na entrada de tensão do MOSFET e em seguida conectaremos o LED de 12 volts no V+, e V- do MOSFET. Agora conectaremos no Arduino o VCC do MOSFET, o ground do MOSFET e o pino de dados, que será conectado no pino 8 do Arduino. E por fim, conectaremos o LCD I2C usando o VCC, o ground, o SDA e o SCL. E por fim, conectaremos o Arduino à fonte de 5 volts. Bem, vamos utilizar 2 bibliotecas. Uma delas já vem incluída no Arduino e a outra eu vou deixar para vocês baixarem, que é a biblioteca do LCD I2C. Nessa linha, definimos o LCD I2C com 16 colunas e 2 linhas. E esse daqui é o endereço hexadecimal
do módulo I2C. Se no caso o seu LCD tiver um outro endereço hexadecimal, você deverá modificar essa parte. E agora vamos declarar as variáveis. Primeiro vamos declarar a variável MOSFET, que será o nosso MOSFET. Vamos conectá-lo ao pino 8 do Arduino. Vamos conectar o botão diminui no pino 9 e o botão aumenta no pino 10. Vamos definir aqui também uma variável do tipo long, que será o time, que em breve veremos para que ele serve. Vamos definir também duas variáveis de estado, state1 e state2, e uma variável de porcentagem, que nos dará a porcentagem de tensão que passa para o MOSFET, de 0 a 100%. A variável V será a nossa tensão em 8 bits, ou seja, vai de 0 a 255, porém aqui eu arredondei para 250. E a nossa variável volt, ela será a tensão em que, teoricamente, o LED estará aceso, que será passada pelo MOSFET, ou seja, vai de 0 a 12 volts. Na função voidSetup, nós inicializamos a serial, inicializamos o LCD e definimos o modo dos pinos. O pino MOSFET eu vou definir ele como output, enquanto que os pinos dos botões diminui e aumenta, eu vou definir como input. Aqui na função voidLoop, definimos então as variáveis de estado. O state1 colocamos como sendo o estado do botão diminui, e o state2 colocamos como o estado do botão aumenta. Então, se o botão diminui for apertado, o state1 assumirá o valor height, enquanto que se o botão aumenta for apertado, a variável state2 receberá o valor height. Nessa linha nós definimos uma variável, um sign long, chamada current, e ela receberá o valor de milis. A função milis é uma função do Arduino que registra o tempo em que o Arduino está ligado. Então, a partir do momento que você liga o Arduino, a função milis ela pega o tempo em milissegundos em que o Arduino está ligado. Nesse condicional aqui, nós vamos definir quando o botão aumenta é apertado. Então, se o botão aumenta for apertado e o tempo em que ele é apertado é maior do que 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. E claro, se a variável x for menor do que 100, já que não dá para aumentar a porcentagem mais do que 100%, então a porcentagem da intensidade da tensão que passa para o MOSFET aumentará em 5%. Aqui eu atualizo a variável time com o valor de current e limpo o buffer do LCD. E esse if é para o botão de diminui. Se o botão diminui for apertado e ele for apertado por um tempo maior do que meio segundo, e claro, se a variável x for maior do que 0%, já que não dá para ter porcentagem menor do que 0%, então a porcentagem de intensidade da tensão que passa para o MOSFET diminui em 5%. Atualizamos o time e limpamos o buffer do LCD. Nessa linha nós vamos definir a nossa tensão em 8 bits, que será a tensão que será transmitida para o MOSFET. Como o X vai de 0 a 100%, e o nosso V vai de 0 a 250, nós temos que multiplicar a porcentagem, que é o X, por 2,5 e transformar isso aqui em um inteiro. Então, se x for 100%, a tensão que passa para o MOSFET será de 250. Se x for 0%, então a tensão que passa para o MOSFET será de 0. Esse 0,02 vezes V converte a variável V, que vai de 0 a 250, para 0 a 5, que é a tensão em volt que sai do Arduino.
do Arduino pode sair de 0 a 5 volts. Então essa daqui é a tensão que sai a tensão em volt que sai do Arduino. E a gente converte essa tensão que sai do Arduino para a tensão que realmente passa para o LED, que passa da fonte para o LED através do MOSFET, que é de 0 a 12 volts. Então a gente multiplica essa tensão do Arduino por 2,4. Então se o Arduino enviar 5 volts, o LED receberá 12 volts. E por fim a gente envia essa tensão de 0 a 250 para o MOSFET. E no LCD a gente vai escrever duas coisas. Na primeira linha a gente vai escrever a intensidade em porcentagem, que é a variável x. Então a gente vai escrever se o LED está ligado, por exemplo, a 0% ou a 50% ou a 100%. Então, na primeira linha a gente escreve a porcentagem de intensidade do LED. E na segunda linha a gente escreve a tensão do LED, que a gente calculou através dessa fórmula. E essa tensão, como já falamos, vai de 0 a 12 volts.